Campeonato Espanhol, La Liga de las Estrelas. Seguimos aí com essa grandíssima temporada de La Liga. Uma grande disputa, né? Uma disputa ferrenha entre o Real Madrid e o Barcelona para ver quem vai ser campeão. E o Atlético de Madrid disputando para ver se consegue o vice-campeonato. Essa que é a realidade, né? Tivemos aí o Real Madrid recebendo o Valência nesse fim de semana, né? No primeiro turno a gente tinha tido um grande jogo entre essas duas equipes, né? E, curiosamente, no primeiro turno, é aquele jogo que o Vinícius Júnior é expulso, tá? No primeiro turno, foi o Real Madrid quem ganhou de virada contra o Valência com um gol no finalzinho, né? E aí, como diz o ditado, quem com ferro fere, com ferro ferido fere, entendeu? Então, o Real Madrid feriu o Valência com ferro no primeiro turno e no segundo turno foi a vez da retribuição, cara. O Valência deu uma de demolidor pra cima do Real Madrid. Jogo! O Real Madrid tinha a chance de sair na frente. E assim, cara, quando você enfrenta um time lixo igual o Valência, esse time do Valência é ruim, tá? Não se enganem por essa vitória contra o Real Madrid. Esse time do Valência, ele tomou uns 25 gols do Barcelona nessa temporada. Esse time é horrível. E essa vitória desse contra o Real Madrid foi a primeira vitória desse fora de casa em sei lá quantos jogos. O Real Madrid tinha a chance ali de abrir o placar e já encaminhar a vitória, de repente até meter uma goleada. Porque sai um pênalti logo no começo do jogo, né? O Mbappé ali sofre uma penalidade. E quem foi para a cobrança foi o Vinícius Júnior, que ainda é, ou era, o cobrador de pênaltis do Real Madrid. Porém, o nosso Vini Marvado, Vini Marvadeza, acabou desperdiçando a penalidade. Segundo pênalti consecutivo que o Vinícius Júnior perde pelo Real Madrid. Ele perde o pênalti nas oitavas de final da Champions contra o Atlético de Madrid, que ele isola, manda para fora. E agora perde contra o Valência. Esse contra o Valência, ele tentou bater mais fraco, escolheu o canto ali, chapar. Bateu mal pra cacete. Nossa, eu não sei qual pênalti foi pior, o que ele isola ou esse contra o Valência. Porque cara, ele joga a bola naquele espaço ali entre o meio do gol e a trave. Esse é o pior tipo de pênalti. Porque, cara, se o goleiro for ali, o goleiro nem precisa se esforçar, cara. A bola vai bater nele e você vai perder o pênalti. Então, assim, o Vinícius Júnior, antes desse pênalti contra o Atlético, ele nunca tinha perdido um pênalti pelo Real Madrid e agora ele já perdeu 2 seguidos. Lembrando que ele também perdeu o último pênalti que ele bateu pela seleção brasileira, que foi aquele pênalti contra a Venezuela na última data FIFA do ano passado, se eu não me engano. E aí, cara, é o seguinte, na seleção brasileira, o Vinícius Júnior, ele perdeu o direito de ser o principal batedor. Beleza? Ele era o principal batedor de pênalti da seleção brasileira, depois daquele pênalti perdido contra a Venezuela. E depois que o Rafinha cravou 2 pênaltis contra o Peru, o Rafinha passou a ser o principal batedor de pênalti da seleção, né? Tanto que ele bateu aí os 3 últimos pênaltis da seleção brasileira. No Real Madrid, eu não sei o que é que vai acontecer. Porque assim, cara, ele perdeu 2 pênaltis que não dá pra perder. 2 pênaltis pesadíssimos, porque, ó, esse pênalti que ele perdeu contra o Atlético de Madrid poderia ter causado a eliminação do Real, né? O jogo foi pros pênaltis ali. E esse pênalti contra o Valência pode ter causado a perda do campeonato, porque, ó, ele perde o pênalti. Pouco tempo depois, o Valência abre o placar com o gol de cabeça do Diacabi, ali na cobrança de escanteio. Daí, o Real Madrid só vai empatar o jogo na segunda etapa, com um gol do próprio Vinícius Júnior, né? Também um gol que se origina de uma cobrança de escanteio. E o Real Madrid tenta ali a virada, né? Até pressiona bastante, cara. Sei lá, teve um momento ali que eu fiquei uns 30 minutos sem ver a cor do goleiro do Real Madrid, porque só dava Real Madrid, ali no campo de defesa do Valência. Mas termina que no finalzinho ali, nos últimos segundos ali da partida, o Valência encaixa um contra-ataque maravilhoso. E ele, Hugo Hard, também conhecido na Espanha como Hugo Duro, acaba fazendo o gol da vitória. Esse Hugo Duro é danado, né, cara? O bicho já meteu gol em tudo quanto é time espanhol. O Atlético de Madrid já tomou bucha dele, acho que o Barcelona também, e agora o Real Madrid foi mais uma vitória. 2-1, grande vitória do Valência, cara, gigantesca vitória do Valência, e péssimo resultado para o Real Madrid, obviamente, né? Como eu falei, o pênalti desperdiçado pelo Vinícius Júnior pode ter custado o campeonato, porque assim, cara, são 3 pontos que o Real Madrid perdeu aqui. E 3 pontos neste campeonato espanhol dificílimo é muita coisa. É muita coisa. Assim, dificilmente o campeonato vai terminar com muito mais do que 3 pontos de diferença do campeão para o vice.
Então esse pênalti desperdiçado aí pelo Vinícius Júnior realmente pode ter custado caro. E obviamente vai haver o debate de que quem tem que ser o batedor de pênalti, o Vinícius Júnior ou o Mbappé? Eu não sei ao certo, mas eu tenho mais confiança no Mbappé em cobranças de pênalti. O Mbappé ele também não é um cobrador perfeito, né? Aqui e acolhi o Mbappé perde uns pênaltis, mas o Mbappé ele tá mais acostumado a bater pênalti do que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele começou a bater pênalti recentemente, da temporada passada para cá. Porque enquanto o Benzema ainda estava no Real Madrid, o Benzema batia todos. Já o Mbappé, cara, ele já bate pênalti há muito mais tempo, né? Mesmo enquanto o Neymar ainda estava no PSG, o Mbappé já batia vários pênaltis naquela época, até porque tinha grandes porções de tempo em que o Neymar nem jogava, porque estava lesionado, estava com algum problema. Então, o Mbappé já bate muito pênalti há muito tempo, tanto pelo PSG quanto pela seleção francesa. Né? Os 3 pênaltis que ele bate numa final de Copa do Mundo aí é só um exemplo disso, né? Mas fora isso, ele bate muito mais pênaltis. Então, se eu fosse o Ancelotti, se fosse para eu definir, eu escolheria o Mbappé. Porque ele pode não ser um cobrador tão eficaz quanto um Harry Kane, um Cristiano Ronaldo, mas ele é um cara que tem muito mais experiência nesse tipo de ação do que o Vini Marvadeza, né, cara? Do que o Vini Marvadeza, beleza? E aí também, ainda nesse jogo, a gente teve esse momento aqui em que o Jude Bellingham ataca uma máquina. Ó, quando a revolta das máquinas começarem, eles vão começar escalpelando o Jude Bellingham, beleza? Porque, ó, olha o que ele faz, cara. Quando termina o jogo ali, né? Ó. Bellingham, meu amigo, o que é que a cabine do VAR fez pra você, irmão? E assim, o pior é que ele poderia ter se lesionado nessa porra, né, cara? Pô, já imaginou você dar o chute e o bagulho é mó duro e ele quebra um dedo? Ia perder a temporada de bobeiraça, tá ligado? E aí, assim, eu quero saber o que é que a La Liga vai fazer. A La Liga vai ter coragem de punir o Bellingham? Ou vai dar só uma multazinha? Uma multazinha, ó, 10 mil euros aí. Como se fosse fazer diferença no bolso do Bellingham, 10 mil euros. Ou se vai ter culhão pra suspender. Dizer, não, você está suspenso por 2, 3 jogos porque você se comportou igual um doido varrido, chutando um monitor que não tem culpa de nada. Eu acho muito difícil, né? Quero um minutinho da sua atenção para recomendar a loja parceira aqui do canal. Estamos começando um novo mês aí, quer dizer, já passou uma semana do novo mês. Mas vale a pena estar sempre recomendando aí para você, torcedor do Benfica, que está super empolgado aí com a grande goleada sobre o Porto. A camisa do Benfica dessa temporada, que pode ser uma camisa histórica, né? Eles estão aí em busca do Campeonato Português ainda. Tá disponível por lá, beleza? Na LS você conta com frete grátis e além disso, se você for levar 3 modelos na loja, você paga apenas 2, beleza? Então não dê bobeira, aproveite essa oportunidade. Você pode acessar o site no link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, ou então você pode digitar aí no chat exclamação camisas para aparecer, beleza? E no QR Code também que tá aqui em algum lugar aqui da tela, tem o QR Code e tem um cupom de desconto Yuri Dantas tudo maiúsculo para você economizar 5%, beleza? Lá você vai encontrar camisas da temporada, como essa do Benfica, essa do Paris Saint-Germain também, aí campeão francês também, tá disponível por lá. Você também vai encontrar a camisa Jordan, né, do PSG, que é essa que eles têm utilizado ali em algumas ocasiões na Liga dos Campeões da Europa. Modelos retrô também estão disponíveis, como esse aqui do Manchester United manga longa de 2008 e essa aqui do Barcelona, do trio MSN lá em 2015. Além disso, você também acha algumas edições especiais, como a camisa de 125 anos do Bayern de Munique, e essa nova camisa do México aqui, coisa linda, maravilhosa, uma das mais belas da temporada, beleza? Dá uma conferida lá na LS, se você comprar por lá utilizando o meu link, o meu cupom, você vai me dar uma ajuda grande aqui no canal, beleza? Não batendo no companheiro de equipe. Diga isso não, cara. Desde quando o Real Madrid é ajudado pela arbitragem, pô, aí tu tá mentindo, irmão. Nunca vi o Real Madrid sendo ajudado pelo VAR, nunca. Jamais aconteceu. Barcelona e Real Betis. Cara, o Barcelona tava com a faca, tava com o queijo, tava com o doce de goiaba, tava com tudo na mão aqui. Era só derrotar o Betis, 6 pontos de vantagem, forte abraço, Campeonato Espanhol. E realmente parecia que seria mais uma vitória tranquila do Barcelona, né? Porque logo no comecinho do jogo eles já abrem o placar ali com um gol do Gavi. Belo gol, diga-se de passagem, bela jogada ali. O Ferran Torres dá um passe perfeito pro Gavi finalizar contra o Betis. E cara, quando o Gavi abriu o placar, eu pensei, puta que lá vem mais uma goleada do Barcelona do Hans Flick.
Vai ser uns 4, 5-0. E aí, ó, esse comentário aqui do Eduardo Henrique é pertinente. Quando o Yamal não joga bem, o time mora. E esse foi um raro jogo ruim do Lamine Yamal. O Lamine Yamal não jogou bem contra o Betis. E simplesmente, cara, a dificuldade que o Barcelona teve pra furar a defesa do Betis foi absurda. Porque assim, normalmente o que é que acontece? Normalmente, o Lamine Yamal é o responsável por ficar fazendo isso, né? Por furar as defesas bem postadas que enfrentam o Barcelona, né? E muitas vezes isso até passa despercebido, porque vai lá o Lamine Yamal, dribla um, dribla dois, dá um passe aqui, papapá, tá dando gol. Aí o cara olha lá, quem foi que fez o gol, quem foi que deu assistência? Nenhum dos dois foi o Yamal. Aí passa batido. Mas aí num jogo como esse, que o Lamine Yamal jogou mal, não estava conseguindo driblar, não estava conseguindo fazer as suas jogadas brilhantes, o Barcelona sucumbiu e não conseguiu marcar mais do que um gol, né? Ali no primeiro tempo ele sofreu um empate com um gol de cabeça do Natan. Um grande Natan aí, ex-jogador do Flamengo. Faz um golaço de cabeça, tá? Testada fortíssima ali, o Chesney não viu nem a cor da bola. E o Barcelona depois disso teve muito tempo, muito tempo para buscar o gol da vitória e não conseguiu. Né? O Betis aí que tá fazendo uma temporada muito boa, né? Especialmente essa segunda metade. Depois que o Antony chegou, coincidentemente, né? Eles venceram o Real Madrid há pouco tempo e agora empatam com o Barcelona. E o Betis aí tá na busca por um troféu na temporada, que seria o troféu da Conference League. Você imagina, cara, Betis e Chelsea na Conference League, quem seria favorito hoje? Eu não confio muito nesse time do Chelsea não, viu? Até acho que o Chelsea ainda é favorito para ganhar a Conference League. Mas se trombar com esse time do Betis, cara, vai ser um pega pra capar, viu? Vai ser um jogo duríssimo. E aí também tem uma parada interessante pra comentar sobre esse jogo, que é o fato de que foi o 100º jogo seguido do Jules Koundé. Cara, o bicho não cansa, né? O homem é uma máquina. Porra, 100 jogos seguidos, cara. 100 jogos seguidos é dose, hein? Quem se aproveitou da rodada foi o Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid, ó só. Não contavam com a minha presença. Barcelona empatou, Real Madrid derrotado, o Atlético de Madrid foi lá e venceu o Sevilla no jogo dramático. 2-1, gol do Barrios nos acréscimos, né? Essa foi a 5ª partida que o Atlético de Madrid venceu com um gol nos acréscimos aí nessa edição do Campeonato Espanhol. E com isso, o Atlético diminuiu um pouquinho a distância pro Real Madrid, né? Como eu disse pra você, assim, cara, tô falando sério, não tô querendo zicar não. Realmente a disputa do Atlético aqui é pra tentar ser vice-campeão, porque, cara, são 7 pontos atrás do Barcelona, cara. 7 pontos atrás do Barcelona, não dá. Faltam 8 rodadas aí pro campeonato acabar. É muito difícil imaginar que o Barcelona vai perder 7 pontos. Ó, sabe o que, é que teria que acontecer, ó? Ó, o Atlético tem que vencer todos os jogos que faltam, tá? Valladolid, Las Palmas, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Osasuna e Betis. Nem é um calendário tão complicado assim, né? Os jogos mais difíceis aqui contra a Real e contra o Betis. E os dois são no Metropolitano. E teria que torcer pro Barcelona. Ó, o Barcelona teria que tropeçar contra o Real Madrid. Teria que ser um empate contra o Real Madrid. Para prejudicar os dois, né? Um empate aqui contra o Real Madrid. E nas rodadas finais... ele teria que tropeçar contra o Villarreal e contra o Atlético. Eu acho que de todos esses jogos finais aí do Barça, os únicos que eu acho que tem uma chance real do Barcelona tropeçar é o jogo contra o Real Madrid e esse jogo aqui em San Mamés, porque em San Mamés é uma desgraça de jogar, cara. É uma desgraça. Realmente muito difícil. Inclusive é a grande esperança do Real Madrid, né? Que hoje o Barcelona tá com 4 pontos a mais. O que é que o Real Madrid tem que fazer? O Real Madrid tem que vencer todos os jogos que ele ainda tem para fazer. Todos, inclusive El Clássico. E aí chegar na rodada final, o Real Madrid tem que torcer pro Barcelona empatar pelo menos aqui contra o Atlético. E aí o Real Madrid é campeão. É basicamente esse cenário. Esse jogo aqui é um dos jogos mais importantes, cara, porque realmente é muito difícil. Visitar o Atlético Bilbao é muito difícil, né? Real Madrid, vamos ver aqui como é que tá a reta final do Real Madrid, está muito difícil. Lembrando que os dois estão na Champions, né? O Barcelona e o Real Madrid, então ele tem que dividir a atenção com isso. Ó, entre os jogos contra o Arsenal, o Real Madrid vai visitar o Alavés.
Aí depois recebe o Atlético de Bilbao, jogo difícil. Visita o Getafe, a final da Copa do Rei. Aí recebe o Celta. Recebe o Mallorca, visita o Sevilha, jogo difícil. E recebe a Real Sociedade na última rodada, jogo difícil também. Então, tá bem aberto, cara. Assim, o Atlético Madrid, na minha opinião, tá bem por fora. Mas entre o Real Madrid e o Barcelona tá bem aberto. Eu ainda acho que o Barcelona é favorito a vencer. Porque acho que o Barcelona é melhor que o Real Madrid. E tem a vantagem de 4 pontos, né? Então ainda acho que o Barcelona ganha o campeonato, mas tá aberto. Tá aberto. Dá pra cravar 100% não.